Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. A advogada é presa acusada de racismo contra funcionário de lanchonete em São Paulo. E a festa do público brasileiro que acompanhou a inédita abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Agora no Jornal da Record. Oferecimento. Agora, a Casa de Investimentos do Bradesco. O Jornal da Record começa com a festa do público que acompanhou a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, mesmo debaixo de muita chuva. O evento recebeu cerca de 300 mil pessoas. Um espetáculo a céu aberto que durou 4 horas. Uma cerimônia inédita, onde os atletas desfilaram em barcos pelo Rio Sena. Nem mesmo a chuva atrapalhou os planos dos amantes do esporte. Quem não conseguiu ingresso acompanhou a abertura nos tradicionais cafés ou bares de Paris. A festa olímpica superou o clima de tensão e ameaças terroristas. Ao todo, 45 mil agentes policiais participam da segurança do evento. A passagem dos atletas em barcos pelo Rio Sena foi inédita e um dos pontos altos da abertura. Essa é a primeira vez que a cerimônia acontece num espaço aberto, fora do Estádio Olímpico. A passagem da delegação brasileira foi motivo de festa, dentro e fora do barco. O momento mais esperado da noite ficou por conta dos atletas multicampeões Ted Riner e Marie-José Pérec. Eles entraram para a história como a primeira dupla a acender a pira olímpica e de forma inovadora. Ela vai ficar em um balão, uma homenagem ao primeiro balão de hidrogênio da história construído em 1783 pelo francês Jacques Charles. E do alto da Torre Eiffel, a cantora Céline Dion encerrou o evento e emocionou o público com uma canção de Edith Piaf, uma das maiores artistas da França. A Justiça da Itália já ouviu o mafioso que seria o principal elo entre o crime organizado brasileiro e a máfia italiana. O depoimento pode ajudar a polícia paulista na investigação contra a maior facção criminosa do Brasil. A polícia ainda aguarda o conteúdo da delação de Vincenzo Pasquino. O mafioso extraditado para a Itália em março desse ano fechou acordo de colaboração com a justiça do país e prometeu contar como era a relação entre os criminosos brasileiros e a 'Ndrangheta, a máfia italiana. De acordo com as investigações, Pasquino foi enviado ao Brasil em 2017 para negociar o envio de cocaína para a Europa. Os jornais italianos divulgaram trechos do depoimento ao Ministério Público do país, em que Vincenzo Pasquino conta como era a hierarquia da 'Ndrangheta. Ele era justamente o elo, que ligava a 'Ndrangheta e o PCC. Por ter todo esse conhecimento, ele sabe os meandros da atuação do PCC junto ao narcotráfico internacional, sobretudo o narcotráfico que acontece na Europa. Segundo as investigações, a droga negociada por Pasquino era produzida na Colômbia e no Equador, depois trazida para Santos e saía de navio para a Europa. A polícia identificou o envio de 15 carregamentos de cocaína pelo PCC a mando da máfia calabresa. Segundo a polícia, para se estabelecer aqui no Brasil, a máfia italiana contratou serviços terceirizados de moradia e transporte. O pagamento era feito com cocaína. Os criminosos brasileiros vendiam a droga e usavam o dinheiro numa vida de luxo. Um deles chegou a comprar essa lancha, avaliada em R$500 mil. A ostentação chamou a atenção da polícia. De acordo com as investigações, José Rinaldo é o homem que aparece nas imagens ostentando o dinheiro do tráfico. Ele é um dos que lucraram com os mafiosos no Brasil. José Rinaldo foi preso. A defesa dele não foi encontrada. A polícia espera agora que o depoimento de Pasquino ajude nas investigações contra a maior facção criminosa do Brasil. A delação realizada pelo Vincenzo Pasquino pode revelar nomes até então desconhecidos pela polícia brasileira. Em São Paulo, o funcionário de uma lanchonete afirma que foi vítima de racismo após uma cliente reclamar sobre a demora no atendimento. O circuito de segurança registrou o momento em que o funcionário sai da lanchonete na zona sul de São Paulo e discute com a cliente que grita e dá um tapa no celular dele.
A confusão continua dentro da loja. A mulher, visivelmente alterada, gesticula e grita. Funcionários tentam contê-la e são agredidos. Aí foi o momento que o segurança veio, puxou lá para trás e assim a gente conseguiu chamar a polícia. A cliente que aparece nas imagens é Fabiane Marques Zucchi, de 47 anos. Ela é formada em Direito e está com o registro na OAB cancelado. A discussão teria começado após ela se irritar com a demora no atendimento na área externa, onde os pedidos são feitos de dentro do carro. Pablo Ferreira, de 27 anos, que é negro e trabalha na lanchonete, conta que a mulher havia dito que iria embora quando começou a fazer ofensas racistas contra ele. Você falou o quê? Aí eu perguntei, fala de novo, você falou o quê? Aí foi a hora que ela gesticulou entrando no carro, tipo, seu macaco. Pablo pulou o balcão e deu um soco no retrovisor do carro de Fabiane. Depois, confrontou a cliente. Quem é o macaco agora? Quem é o macaco? Ao ser retirada da loja ainda alterada, Fabiane reagiu à situação. Falou que eu chamei de preto, de macaco. E daí se eu tiver chamado? Segundo testemunhas, ela apresentava sinais de embriaguez. Com a chegada da polícia, Fabiane se negou a fazer o teste do bafômetro e foi levada para o IML, onde foi constatado que ela havia ingerido bebida alcoólica. Fabiane Marques Zucchi foi presa em flagrante por injúria racial, crime inafiançável, e por embriaguez ao volante. De acordo com o boletim de ocorrência, na delegacia, ela ainda xingou e tentou morder um policial. Depois de deixar a delegacia algemada, Fabiane foi levada ao fórum, onde passou por audiência de custódia e foi liberada pela justiça para responder ao processo em liberdade. Na saída, debochou da situação. Tem dinheiro, sai livre. E ainda agrediu uma equipe da TV Record. A defesa de Fabiane disse que a liberdade provisória não encerra a investigação. Em nota, a lanchonete diz que não compactua com ofensas racistas, que colabora com as autoridades e presta assistência aos funcionários. Por isso que eu vou meter esse processo, por isso que eu vou correr atrás. Porque eu não quero mais que outros amigos meus ou que uma irmã minha esteja passando por uma situação dessa na mão de outra pessoa que se acha melhor por uma cor. As enchentes do Rio Grande do Sul levaram a areia ao Lago Guaíba e criaram uma espécie de ilha em Porto Alegre. Ao longe, o estádio Beira-Rio se destaca. A construção pode ser vista de uma nova ilha que se formou no meio do Guaíba depois das chuvas. O local foi descoberto por barqueiros. Um deles é o Irineu, que já vê a ilha como um novo espaço de lazer na capital gaúcha. Tem uma prainha muito bacana aqui, onde tu caminha 400 metros para dentro da água com água pelo joelho, né? A nova ilha tem o tamanho equivalente a 30 campos de futebol, como o do Beira-Rio, logo ali ao fundo. Para chegar até o local, somente de barco. O percurso dura 40 minutos. O banco de areia não deve atrapalhar a navegação, mas o banho de água doce não é recomendado. Temos possibilidade de ter uma contaminação de matéria orgânica, de ter esgoto, então não é recomendado que as pessoas entendam que aquilo é uma praia. A ilha de cerca de 150 mil metros quadrados é formada por uma areia grossa. Para este especialista, o banco de areia pode alterar o mapa de Porto Alegre. Tende a aumentar. Esta área aqui tem todas as características necessárias para se consolidar como aqui talvez uma nova ilha ou unida com a própria Ilha das Balseiras ali. A nova paisagem é também uma forma de lembrar da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. Segundo o governo federal, mais de 350 mil famílias já receberam o auxílio reconstrução. Nesta sexta-feira, o prazo para cadastro foi novamente ampliado até 31 de agosto. Ainda tem cidades que não cadastraram todas as pessoas. Como o nosso objetivo é pagar para todo mundo que foi atingido, nós vamos prorrogar esse prazo e dar a oportunidade para as prefeituras complementarem totalmente, né, as informações para que ninguém que tenha direito ao benefício deixe de receber. O ministro-chefe da Casa Civil disse nesta sexta-feira que o corte no orçamento da União vai atingir todos os ministérios. Vamos a Brasília com o repórter Tiago Nolasco, que tem as informações. Oi, Tiago, boa noite. Oi, Lidiane, boa noite para você, boa noite a todos. O ministro Rui Costa disse que na próxima semana o governo vai divulgar os detalhes do corte, que será feito nos 39 ministérios que compõem o governo federal. O objetivo é cumprir a meta fiscal. Veja o que disse Rui Costa. É sempre
doloroso cortar, né? É sempre difícil cortar, porque você não está cortando coisas que são essenciais, que estavam previstas. Então, nós vamos fazer, seja o bloqueio, seja o contingenciamento, os dois juntos vão alcançar 100% dos ministérios. Todo mundo dará a sua contribuição para alcançar esses 15 bilhões. O bloqueio de 15 bilhões de reais do orçamento público foi anunciado pelo Ministério da Fazenda como forma de cumprir a meta fiscal. O corte foi para cobrir o aumento de despesas obrigatórias do governo, sobretudo com a Previdência Social e o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Neste momento, a previsão é de que as contas públicas fechem com um déficit de 28 bilhões de reais em 2024. Lidiane. Tá certo, Thiago. Obrigada pelas informações. O governo federal publicou nesta sexta-feira as regras para o pente fino que será feito nos cadastros do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. José Luiz Furtado tem 72 anos e recebe o BPC há 7. O valor de um salário mínimo do benefício não é suficiente para comprar medicamentos, mas ele garante que é essencial para manter as contas básicas da casa, como luz, água e alimentação. Dá uma ajuda, sim. Dá uma força bastante, porque já tem o arroz, uma água, uma luz, entendeu? Já dá uma força. Só que não cobre tudo aquilo que às vezes que a pessoa necessita, né? Mas já cobre algumas partes. Ele é um exemplo dos milhares de beneficiários que passarão por um pente fino do governo federal. Quem recebe o BPC e não está inscrito no CadÚnico ou está com o cadastro desatualizado, precisa atualizar em até 45 dias se morar em uma cidade de até 50 mil habitantes. Para quem vive em cidades maiores, até 90 dias. O INSS enviará mensagens aos beneficiários que terão até 30 dias para fazer o recadastramento após serem notificados. Para ter acesso ao benefício, é preciso estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal. O registro é feito em uma agência como esta, do Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, e tem validade de 2 anos. Com tudo certo por aqui, o próximo passo é o agendamento no INSS para finalizar o processo. A atualização do cadastro também precisa ser feita pessoalmente em uma agência. O BPC é dado pelo governo federal para pessoas com deficiência ou idosos com 65 anos ou mais. Porém, os gastos da União com Previdência e BPC subiram 48 bilhões de reais no primeiro semestre de 2024. E agora, o governo busca evitar fraudes e economizar. Os governos do Brasil e dos Estados Unidos anunciaram um acordo de cooperação para combater as mudanças climáticas e incentivar a geração de energia limpa. A parceria foi anunciada nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. É para lá que a gente segue agora com o Leonardo Ack, que tem mais detalhes. Léo, boa noite para você. Conta mais sobre esse acordo para a gente. Oi, Lidiane, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa parceria entre os dois países foi formalizada durante uma reunião de representantes do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, assinaram o documento com termos da parceria pelo clima. 4 pilares fazem parte da proposta: cadeias de produção de energia limpa, mercados de carbono de alta integridade, finanças da natureza e da biodiversidade e fundos climáticos multilaterais. O ministro da Fazenda disse que o acordo é importante para estreitar a relação entre os dois países. Lidiane. Tá certo, Léo. Obrigada pelos detalhes. O governo federal anunciou a liberação de quase 42 bilhões de reais para obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Os investimentos fazem parte do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal. Nesta fase serão destinados 41 bilhões e 700 milhões de reais, divididos em quase 10 bilhões para obras de mobilidade, 15 bilhões para obras de drenagem urbana, quase 6 bilhões para obras de abastecimento de água e 10 bilhões para obras de esgoto e saneamento básico.
Também há previsão de 6,5 bilhões de reais para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul, devastado por enchentes. Todos os estados serão contemplados. Os projetos foram enviados pelos governos estaduais e pelas prefeituras. O que me interessa é se a obra é necessária, se o projeto é bem feito e se é uma obra de interesse do povo. Aí quem apresentar projeto vai receber recursos. É esse o critério. As obras contra enchentes devem beneficiar 190 cidades em todo o país. Abastecimento de água e obras de esgoto devem alcançar 25 estados. Estão previstos ainda projetos de transporte de média e alta capacidade, como metrô, VLT e BRT, além de corredores, faixas exclusivas e terminais. Durante a cerimônia de anúncio dos investimentos, sem citar nominalmente, o presidente Lula voltou a fazer críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Um cidadão jovem, bem-sucedido na vida, diz o seguinte: esse negócio do aumento do salário mínimo e a massa salarial crescendo pode gerar inflação. Ou seja, significa que para não ter inflação é preciso o povo ganhar pouco? É preciso? Será que essa pessoa não tem respeito? Será que as pessoas pensam que alguém ganha um salário mínimo porque quer ganhar um salário mínimo? Será que alguém pensa que a pessoa é pobre porque quer ser pobre? Não. O ex-presidente Donald Trump e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se encontraram nesta sexta-feira pela primeira vez em 4 anos. Benjamin Netanyahu desembarcou na Flórida para uma reunião na casa do candidato republicano. Donald Trump recebeu o premier israelense e a esposa Sara, que entregaram ao ex-presidente a foto de uma criança mantida refém pelo grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. O fim da guerra em Israel e a libertação dos sequestrados foram os principais assuntos discutidos. Trump aproveitou o encontro para criticar a adversária democrata. Para ele, Kamala Harris desrespeitou Israel ao dizer que não ficaria em silêncio diante das condições humanitárias em Gaza. Já Netanyahu afirmou que espera que a visita aos Estados Unidos acelere um acordo com os terroristas e que o comentário da vice-presidente não atrapalhe as negociações. Trump também afirmou que sempre teve uma boa relação com o primeiro-ministro de Israel. Em 2021, o ex-presidente disse que Netanyahu cometeu um erro ao parabenizar Joe Biden pela vitória nas eleições e que não falava com ele desde então. Foi justamente durante o mandato de Donald Trump que Israel chegou a acordos diplomáticos históricos com países árabes. O republicano quer usar esta influência para acabar com a guerra na faixa de Gaza. Hoje, o ex-presidente declarou que, se não for eleito, a incompetência do governo democrata levará a uma terceira guerra mundial. Pelas redes sociais, Trump anunciou 20 promessas de campanha, incluindo a maior operação da história para a deportação de imigrantes sem documentos e o controle da inflação. O casal Barack e Michelle Obama decidiu apoiar a pré-candidata Kamala Harris à Casa Branca. Kamala! Hello. Hi! Hey there! Em um vídeo publicado hoje, Kamala recebe uma ligação de Barack e Michelle Obama. Nós ligamos para dizer que Michelle e eu não poderíamos estar mais orgulhosos em apoiar você. E vamos fazer tudo o que nós pudermos para que você passe por essa eleição e chegue ao Salão Oval, diz Obama. O ex-presidente escreveu em uma rede social que a conversa entre os dois teria acontecido há alguns dias e que ela seria uma presidente fantástica. Obama era o apoio mais esperado pela campanha de Kamala. Logo depois do anúncio da desistência de Biden no último domingo, a vice-presidente teria conversado e recebido o aval de mais de 100 líderes do Partido Democrata. Mas faltava ainda a manifestação pública de apoio do ex-presidente. Autoridades de pelo menos 48 estados confirmaram que não há obstáculos para que a atual vice-presidente apareça nas cédulas eleitorais, caso ela se torne a candidata oficial do Partido Democrata. Essas declarações desmentem as alegações do presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, que havia afirmado haver impedimentos legais para a substituição de candidatos.
Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite.